Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs, frequentadores e trabalhadores da Casa de Amor, da casa que ensina aquilo que Jesus veio nos trazer como alimento, como ferramenta e como caminho, que é o amor. Essa casa que tem como patrono um espírito amoroso e fraterno, que nessa existência se chamou Zico Horta. Desejamos abraçar a todos com os nossos corações. A nossa gratidão é imensa pela oportunidade de difundirmos essa verdade que nos sustenta, que nos conduz e nos consola, que são os ensinamentos do nosso Mestre. Seguir um Mestre como Jesus, eu diria que não é fácil, mas é simples, porque esse Mestre ele nos trouxe um ensinamento bendito, e um ensinamento que é simples porque tem como referência aquilo que eu gostaria que me acontecesse, aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. E esse Mestre que escolhemos seguir, ele disse: faça sempre ao outro exatamente aquilo que você deseja que o outro te faça. E aí nós vamos compreender que nós temos por nós um carinho e uma atenção grande, principalmente quando os nossos corações estão doídos. Mas nem sempre conseguimos ter essa mesma atenção para os corações doridos e doídos daqueles que estão próximos de nós. Então a Evangelho Terapia, ela exercita isso em nós, ela acorda em nós este compromisso que assumimos com o nosso Mestre. Porque quando nós elegemos Jesus como nosso Mestre, nós estamos dizendo que desejamos ser como Ele, seguir os seus ensinamentos. E é isso que Ele vem nos ensinar. Então hoje, mais uma vez, buscamos o Evangelho. A abertura do Evangelho se dá pela sintonia da nossa vontade e da nossa coragem de mudar. Sempre que buscamos o nosso Mestre e buscamos com o nosso coração, não só com o nosso intelecto, já se aproximam de nós, às vezes já estavam próximos de nós e nós é que não percebíamos, os nossos amigos espirituais, o nosso anjo guardião, nosso mentor, nossos amigos queridos. E são eles que conosco buscam, são eles que muitas vezes, para não dizer sempre, nos auxiliam nessa busca. E aí, eu abri o Evangelho no capítulo 21. O capítulo 21 tem um título interessante: Há falsos cristos e falsos profetas. E aí, eu vou ler o item 4, que diz assim: atribui-se comumente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornam sinônimos. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem pode ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Foi por isso que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás,
os escribas e os anciães reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por revelação providencial, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizados os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Nesse trecho do Evangelho, nós vamos rememorar um fato que o nosso mestre vivenciou, quando então ele foi levado até o sumo sacerdote Caifás e lá na presença dos escribas e dos anciães dessas autoridades, não é? Foi perguntado para ele, né? Ele foi espancado e foi perguntado para ele quem havia feito aquilo. E aí Kardec nos alerta para um conceito que muitos, e aqui ele diz que os judeus assim entendiam, que o profeta, ele profetiza e ele faz predição. E aí eu penso, quantos de nós buscou a doutrina espírita esperando que os espíritos nos dissessem coisas a respeito do nosso futuro? Hoje, com o estudo levado mais a sério por nós e pelas casas espíritas, começamos a compreender que essa doutrina que nos acolhe e nos abraça, ela literalmente nos sustenta nas dificuldades que vamos passar. Na época do nosso mestre, quando aquele esteve encarnado, as predições, elas tinham um peso muito grande, dada a cultura daquela época, aonde predizer e aquele fato se realizar dava credibilidade. Será que mudou tanto de lá para cá? É claro que a confiança aumenta quando alguém nos diz algo que vai acontecer. Só que à medida que estudamos o Evangelho, não nos surpreendemos com o que acontece. Porque entendemos que aquilo que acontece é fruto, literalmente, dos nossos atos. Sejam eles realizados nessa existência ou nas existências anteriores. E vemos também que hoje já não há essa preocupação, pelo menos entre nós, né? Nós difundimos a ideia de que todas as dificuldades que enfrentamos, como agora enfrentamos esse momento pandêmico, isso faz parte da nossa caminhada evolutiva. Como aqueles irmãos nossos que enfrentaram as grandes guerras e outros momentos de dificuldade para toda a humanidade, faz parte da evolução humana. E aquelas dificuldades que são pessoais? E aquelas dores que são pessoais, que são só nossas, que nesse momento ninguém sente, apenas eu sinto? Elas não fazem parte também da caminhada evolutiva? Quando dizemos aqui que a doutrina espírita ela é consoladora, porque ela me traz a certeza de que todas as dificuldades que passo podem e devem servir para a minha evolução espiritual. Então, os profetas, eles vieram, sim, trazendo verdades que eram desconhecidas. As profecias se concretizaram, sim, para um tempo em que a humanidade não tinha olhos para o espiritual. O olhar era para o medo e para a crença e a certeza da punição e do castigo. Caminhamos um pouco.
nessa estrada evolutiva de todos nós, hoje nós temos um outro olhar. Hoje compreendemos que as dores que me visitam, e aí eu gostaria de nos lembrar que para nós existe uma dor que é enorme, que é a dor da morte, seja nossa ou daqueles que amamos. Em hora nenhuma a doutrina espírita nos diz que não devemos nos sentirmos entristecidos, que não devemos chorar, porque não podemos abraçar aqueles que amamos. Mas ela nos diz, não se apavore, porque quem morreu está vivo. E estar vivo é porque o nosso espírito ele é imortal. Se nesse momento a doença me visita e me traz grandes dificuldades, seja dificuldade no processo de buscar o caminho para a cura, seja no processo de ter que conviver com a doença, que até hoje ela é incurável, não importa. Seja lá qual for a dificuldade que hoje eu vivo, é muito importante que eu entenda como oportunidade de crescimento. Quando o Pai, que é só amor e bondade, enviou o seu Filho, que é o nosso irmão Jesus, para que nós escolhêssemos se nós o queríamos como mestre ou não. Que bom que o escolhemos. Que bom que estamos numa casa que a todo instante e em todas as suas atividades, as atividades vêm nos lembrar. Veja lá, olhe dentro de você, o quanto você está afinada ou distanciada dos ensinamentos do seu mestre. Se você estiver distanciado, corra ao encontro dele. Corra ao encontro dele. E quando você reencontrar o seu mestre, ele não te perguntará porque você se distanciou, mas ele te dirá, que bom que você retornou. E nós, trabalhadores humildes, pequenos e imperfeitos desta casa de amor, queremos agradecer ao nosso mestre Jesus, porque nos distanciamos dele e quando buscamos novamente, ele nos disse, sejam bem-vindos. E a Casa de Zico Horta diz a todos vocês, em nome do nosso mestre, sejam todos bem-vindos. Graças a Deus.